Começamos essa semana aí com a energia do 9, que é a vibração não só do encerramento, mas da entrega. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, já que a gente está logo no início da semana. Porque na maioria das vezes, quando a gente planeja algo, a gente define uma meta. E até quando a gente dá ali os primeiros passos, a gente tem uma tendência a se identificar com a sensação que aquilo vai nos proporcionar. Por exemplo, eu quero tal trabalho, tal pessoa, tal quantia de dinheiro, porque isso vai me fazer sentir de tal maneira. Feliz, próspero, realizado, vitorioso, seja lá o que for. Só que olha que interessante. Quando a gente faz algo identificado com a sensação que o resultado vai nos trazer, a gente tem uma tendência a murchar no meio do caminho. Muitas vezes até desistir. E por que isso acontece? Porque o processo para chegar no resultado, muitas vezes não vai te proporcionar aquelas sensações que tu imaginou. Na tua jornada, tu vai ter que fazer muita coisa que tu não gosta, vai ter que lidar com a parte chata, vai aparecer desafio, pessoas para te desestimular. Então, no dia a dia, tu não tem aquela sensação de quando a coisa estava lá só no mundo das ideias. Vou te dar um exemplo. Imagina que tu teve uma ideia de fazer um pão. Fazer em casa, né? Não comprar pronto. E aí, logo que tu começou a imaginar ali o pão, tu imaginou ele crescendo no forno, cheirinho de pão pela casa. Aí quando teu marido, quando os filhos chegam em casa, tu ia receber elogios, ia te sentir amada, querida, porque tu fez aquele pão do zero. E aí, tu começa aquele processo mental com essa sensação de satisfação, ok? Só que aí a senhora ou o senhor tem que ir pra prática, né? Botar a mão na massa. E para esse pão dar certo, tu tem que seguir ali uma receita, tem que ter os ingredientes, tem tudo passo a passo. E contar ainda que dê certo pela primeira vez, né? Porque pode não rolar. Pode ser que tu só acerte o pão lá pela segunda, terceira, na 10ª tentativa. E nesse momento é tu e o danado do pão ali, né? E se tu não tiver um propósito maior para fazer isso, tu vai largar de mão. Porque quando tu é movida só pelas sensações que o resultado pode te dar, a tendência é tu desanimar. Porque não tem um propósito maior. Ok, fazer um pão é legal? É legal. Receber elogios também? Óbvio. Mas isso não sustenta no longo prazo. Agora imagina que o propósito de fazer esse pão é outro. Tu não tá nem aí se não vai dar certo na primeira vez, se vão elogiar ou não, se vão gostar ou não, mas o teu propósito vai de encontro aos teus valores e princípios. Por exemplo, que tu e a tua família se alimentem melhor, com um produto de mais qualidade, que não seja industrializado. Então, tu tá pensando ali na saúde, no bem-estar a longo prazo. Aí sim, tu tem energia para sustentar esse processo e chegar no resultado. Então, o que isso tem a ver com essa energia 9 aí dessa segunda-feira? Na verdade, eu comecei falando da vibração do dia, mas a gente pode levar isso para a vida. Faz o teu melhor, de acordo com os teus valores, princípios, com o teu propósito de alma, com aquilo que realmente importa e desapega do resultado. Principalmente te desapega da validação externa. A pergunta mais importante que tu precisa te fazer é por que tu faz o que tu faz? Ou por que tu quer fazer isso que tu quer fazer? Vai em busca dessa resposta mais profunda, vai além das sensações. E aí tu te dedica ao processo e solta o resultado.